Glória a Deus. Vamos para a palavra, passar para a palavra, que Deus é fiel em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir em Mateus 6:25. Vamos desfrutar do reino de Deus. Desfrutar do reino de Deus. Vou orar aqui. Jesus querido, Deus maravilhoso, eu clamo neste momento, Pai. Senhor, nós ouvimos a sua voz, a tua direção em cada momento do culto. Eu peço a ti, Senhor, ser comigo, toma o meu lugar aqui, Pai, e fala ao nosso coração, Deus. Abre o entendimento da tua palavra para que nós possamos, Deus, absorver, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós andamos debaixo da tua direção, debaixo da tua palavra, em nome de Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus. Irmãos, olha só. Mateus 6, versículo 25, vai falar no 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, não nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olha só, aí ele vai falar, vamos para 27, vai, depois a gente fala. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? 27. E qual de vós, põe a King James, isso. E qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Vamos parar aqui. Irmãos, o que ele está falando? Ele está falando assim, você está preocupado com isso? O que eu quero trazer para nós? Desfrutar do reino de Deus. Tem coisa que eu não vou conseguir fazer com a minha mão, não vou conseguir vencer, mas se eu aprender a desfrutar do reino de Deus, nós vamos viver o que ele tem para nós. Aí ele fala assim, qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo, algum côvado na sua altura, nessa versão fala algum tempo à jornada da sua vida. Vai o versículo 28. E por que 28, 29? Pode pôr o 30, por favor. Então se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. 31. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com o que nos vestiremos. Irmão, o que Deus está falando? Ele está falando assim, filho, vem desfrutar do reino. Ele vai dar uma direção no final. Vai lá, segue, por favor. Pois, 33, filha, por favor. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está falando para mim, filho? Vem desfrutar do reino. Se nós aprendermos a desfrutar do reino, o que eu vou fazer? Eu vou parar. A gente vai falar com Deus o que a gente precisa. Mas ele quer o quê? Que eu aprenda a desfrutar do reino. O que ele está falando aqui? Você está preocupado com... Você está vendo? Olha aí, olha para o passarinho. Você está vendo se o passarinho está preocupado? Mas eu estou alimentando ele. Ele fala, por isso vos digo, não andeis, 25, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Irmão, o que ele está falando? Você tem muito mais valor do que as aves. Eu vou te vestir, eu vou trazer o alimento para você, não se preocupa. Deus tá falando para eu aprender a desfrutar do reino. O que é o desfrutar do reino? Eu tenho uma necessidade real e eu vou falar dessa necessidade real para Deus. Deus, eu preciso resolver tal coisa. Nós vamos falar com Deus, a gente vai até ler aqui
em um dos livros aqui. Mas o que ele está falando? Aprende a desfrutar do reino. Se eu não aprender a desfrutar do reino, eu vou me apavorar. E às vezes eu preciso manter o meu foco em fazer tal coisa. Eu preciso manter o meu foco em buscar o reino. Por quê? Com que a gente luta? Com principado e potestade. Eu preciso do quê? Do reino de Deus, da intervenção de Deus. Então ele fala assim, ó, lá no 33 ele fala assim, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu sei, você está preocupado com roupa, né, filho? Tá. Você está preocupado com o que você vai comer. Eu vou te vestir, eu vou te alimentar. Para o que você está fazendo e vai buscar o reino. Eu preciso aprender a desfrutar do reino. O Daniel não estava buscando? Aí falou assim, ó, desde o dia que você começou a orar, eu vim por causa das suas palavras. E eu vou te revelar o que você está buscando. O que ele estava fazendo? Estava se dedicando às coisas do reino. Deus está cuidando da nossa vida. Tem coisa que eu nem sabia que ia acontecer, mas Deus veio e deu livramento. Tem situação que nós estamos andando, fazendo, trabalhando, e Deus está cuidando, está dando livramento. Ele não está cuidando do passarinho? Muito mais voz, ó, tem de vós muito mais valor. Ó, tem de vós muito mais valor do que elas. Ele está falando que se ele está cuidando de um passarinho, que passa o dia todinho cantando, voando para um lado, voando para o outro, e eu preocupado com isso, preocupado com não sei o quê, e a gente vai arrumando muitas invenções, né? Deus fez o homem reto e ele buscou invenções, né? O que ele está falando? Tira o seu foco daí. Aonde ele quer o meu foco? Buscando o reino, porque eu preciso desfrutar do reino. Eu preciso desfrutar do que Deus tem para mim em nome de Jesus. Nós estamos aqui nesse mundo. O mundo jaz no maligno, mas ele falou, filho, busca o reino. Ele não fala na oração do Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Ele fala para eu buscar, venha a nós o teu reino, seja feita no céu, assim como no céu, na terra. Ele está falando para eu buscar o reino, me dedicar para buscar o reino. O que é o reino? É as coisas de Deus, a manifestação de Deus. Presta bem atenção aqui. João 3,16, ó. João, capítulo 3,16. Então, ele falou para eu buscar o reino, não se preocupar com as outras coisas, que ele está suprindo a nossa vida. Ah, mas eu tenho aqui um projeto, Deus vai colocar a mão também, mas primeira coisa é eu saber que ele está suprindo as nossas vidas. Ó, eu vou ler e vou parar no versículo 19. Ó, João 3. Ó, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó só, porque Deus, então, não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele está falando da nossa vida, da nossa morada com Deus. Então, Deus entregou Jesus para eu não morrer e perecer no inferno, certo? Para que eu tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ó o objetivo: eu morar no céu e ter vida eterna. Isso quer dizer que o que eu estou vivendo aqui é passageiro. Tem muita coisa boa? Tem. Tem muita coisa desafiadora, mas é passageiro. O que vai ficar? A vida eterna. Por isso que ele está mandando eu buscar o reino, desfrutar do reino aqui na terra. Vai lá. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Irmão, o que eu preciso entender?
Aprende a desfrutar do reino e viver a salvação do Senhor em cada situação. Se eu ficar tentando do meu jeito, não vai dar certo. Mas se eu viver o amor de Jesus e ver a salvação, porque portanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O que nós vamos entender? Eu vou viver a salvação de Deus, primeiro da nossa alma, que ele falou para que tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por meio dele. O que eu preciso entender? Viver a salvação de Deus na casa, na saúde, na família, no casamento, na área profissional, nas outras coisas. Nós vamos viver a salvação de Deus em cada situação, em cada área da nossa vida. Agora presta bem atenção, versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Agora vamos lá no 19. Vai, o 19. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmão, eu quero parar nesse versículo. Presta atenção. Às vezes, a gente está vivendo com Deus, mas a gente está amando coisa que não é para amar. Ele falou o quê? Ô filho, você não se preocupa com o que você vai comer, desfruta do reino. Vem desfrutar do reino aqui comigo. Você está aí nessa terra, eu estou aqui no céu, mas eu vou cuidar de você aí. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vem desfrutar do reino. Aí ele fala assim, e o julgamento é esse. Coloca a outra, filha, só vamos ver a diferencinha aqui um pouquinho. Isso. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que eu preciso entender? Mudar minhas obras e desfrutar do reino. O que ele está falando? Os homens amaram mais as trevas, amaram o que estava na escuridão. O que eu preciso entender? Eu tenho que largar de amar coisa que não vai acrescentar nada na minha vida, mas vai me distanciar das coisas de Deus. Amaram mais as trevas. Irmão, às vezes a gente muitas vezes convive com pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E aí você fala assim, nossa, como você está falando, você está ministrando para a pessoa, você está falando e a pessoa está lá. Ô fulano, você acaba de falar, você acaba de pregar, você acaba de se esforçar, de se esmerar. Aí você fala assim, ô Jesus, enche eu da tua presença para alcançar essa pessoa, para o Senhor alcançar, usar a minha vida. Aí você acaba de falar, sabe o que acontece? A pessoa fala assim, ô fulano, sábado tem um forró em tal lugar. Ou tem uma outra coisa, um forró, um samba, um rock, um rap, sei lá o que a pessoa curte. Eu vou lá, vai ser muito legal, não sei o quê. Aí você fala assim, Jesus. Só que aí eu falo assim, Senhor, o que eu estou amando? Aí ele fala, o que nós estamos amando? Que amaram mais as trevas do que a luz. Aí nós estamos lidando com situação que nós estamos amando mais situações que não é para amar. O que eu preciso fazer? Desfrutar do reino. O que ele tem para nós? O reino de Deus aqui na terra. Porque quando nós estiver lá no céu, nós vamos ter o reino lá, né? Nós vamos estar no céu. Não vai ter essa vida aqui. Por isso que ele falou, busca o reino. Eu estou cuidando do que você vai comer, do que você vai beber, mas se dedica em buscar o reino para que nós possamos desfrutar do reino. Mas os homens, e a luz veio ao mundo, e os homens amaram e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que eu preciso aprender? Dispensa a obra má e para de amar o que não precisa.
gastar tempo. Eu não estou falando para você parar de pregar, não. Ninguém vai parar de pregar, não. Vamos pregar enquanto ide por toda a terra, pregar o evangelho. Ide, né, e pregar a toda criatura. Né? E andando, pregar a toda criatura. Certo? Então nós vamos pregar. Agora o que eu preciso entender? Tem coisa que eu tô... Se acontecer, enquanto nós estamos aqui nessa terra, glória a Deus. Se não acontecer, glória a Deus. Não é que Deus não quer fazer. É que tem coisa que eu estou amando treva. O que eu quero dizer com treva? É coisa que está no escuro, que está se perdendo, que vai se perder, que vai ficar aqui nessa terra. E eu estou me esforçando de maneira extrema amando aqui. Nossa, que... Irmão, o que eu preciso entender? O Senhor está à porta e bate, ó. Se abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se escutar a minha voz. O que eu preciso fazer? Amar o que o Senhor tem para nós. Olha só. Volta lá no Mateus 6,19. Olha só. Volta no Mateus 6,19. Presta bem atenção aqui. O que eu preciso entender? Ó, no 19. Aí a gente vai até o 21. 4 versículos só. Ó. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Vai. Mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Querido, desfruta do reino, em nome de Jesus. Tem coisa que eu e você queremos conquistar, e nós estamos pelejando. Ó, passa 10 anos, passa 20 anos, se não destravar a minha mente e entender como que é o processo das coisas, como que Deus vai fazer, como é que Deus vai colocar isso na minha mão? Já pensou? Deus coloca tal situação na minha mão, e se eu me perco todinho? Fala, não, filho, eu já estou vendo o que vai acontecer lá na frente. Se eu te der isso agora, vai te fazer te perder. Às vezes nós vamos por quê? Porque nós estamos amando o tesouro na terra. Não é isso que ele está falando? Ó, mas ajuntei tesouro no céu. Se eu tenho um tesouro aqui na terra, eu vou amar aquele tesouro e vou ficar perdido. Se eu aprender a desfrutar do reino, eu vou viver o cuidado de Deus. Vou viver a bondade e a misericórdia de Deus e entender que Ele está cuidando. Ó, vai lá, o 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aí por isso que Ele está falando para mim e para você, ó. Busca, ajunta tesouro no céu. Eu já falei para você. Fih, tô cuidando do que você come, do que você bebe, da sua roupa, da sua vestimenta e tal. Tô cuidando de você. Não preocupa com essas coisas. Mas agora eu vou falar para você. Se dedica em buscar o reino, que as outras coisas vão ser acrescentadas. Aí ele fala assim, ó, filho, você vai viver a salvação da sua alma e eu vou te salvar em cada condição. Mas o que você está amando? Será que nós estamos amando mais as trevas? Às vezes situação que vai nos levar para longe de Deus? Se a gente não olhar dessa forma, daqui a pouco a gente acha que está tudo normal. Não tem gente que muitas vezes não pode estar no culto e está tudo normal? Aí você fala, não, mas eu não podia estar tal dia. Aí chega o dia do desafio, aí vem aqui, não vem? Não chega o dia do desafio e depois vem aqui e a gente vai orar e vai abençoar. E claro que nós vamos orar e vamos abençoar, mas nós precisamos aprender que o desafio chega e eu preciso estar no lugar certo. Mas amaram mais as trevas. Onde estiver o tesouro, o vosso tesouro, ali estará também o teu coração, o vosso coração. Não é assim? Mas fulano, vamos lá fulano. Ah, fulano, estou fazendo tal coisa hoje, não dá. Aí depois, o que eu entendo? Eu não desfruto do reino, porque eu estou vivendo as coisas na minha força, na minha capacidade. Ó, olha a bondade de Deus. Vai lá, no Mateus 7,7. Olha a bondade de Deus. Aprende aí. É isso, é desfrutar do reino. Ó, eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vão ser acrescentadas, ó. Aí Jesus, ó, ele acaba o capítulo 6...
E ele entra no 7 falando para eu buscar. Por quê? Porque nós somos filhos, nós vamos aprender a desfrutar do reino. Ó, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Cumpre cada etapa dessa que já aconteceu em nome de Jesus. Ele está falando o que para mim? O que eu quero trazer para nós? Não é só eu pedir isso que eu estou precisando. É eu me dedicar em buscar o reino, porque eu vou entender as coisas do reino. Eu vou entender a manifestação de Deus. Ó, pedi e dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Vai lá. Porque aquele que pede, ó, você pediu, você vai receber. Ah, você pediu, agora eu vou lá buscar. O Flor fala assim, ó, vai lá em casa que tem um bolo para você lá. Eu vou comprar um bolo para você. Ô Flor, você comprou? Compro. Eu vou lá buscar. Não é assim? Eu pedi. Por que você pediu para Deus? Aonde está? Vamos buscar em nome de Jesus. Aleluia. Pela fé. Existe uma situação física que nós precisamos... Vai lá e busca naquela situação e bate, que vai abrir. Ó, vai lá. Continua. E qual de vós que é homem que pedindo-lhe pão, o filho lhe dará uma pedra? Ó, como é que ele tá. Por isso que ele tá falando para eu aprender a desfrutar do reino. Ele compara a nós. Se o seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra para ele? Jamais. Vai lá. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Claro que eu não vou fazer isso. Vai. Se vós, pois sendo mal, ó, ele já falou que eu sou mal. Sabei. Você sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Deus é bom, em nome de Jesus, e dá bem dá bem a nós que pedimos a Ele. O que ele está falando, filho? Aprende a desfrutar do reino. Ó, mantenha o seu foco em buscar o reino, que as outras coisas vão acontecer. Tem alguma situação que você precisa falar? Pode falar para mim que eu vou te dar. Eu vou te abençoar. Ele está falando para eu viver de uma maneira, ó, comunhão com Deus. Olha só, presta atenção aqui. Lucas 15, versículo 29. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse. Mas ele respondeu e disse, ó, não, deixa aí, depois você muda. Ó, presta atenção. Esse aqui é o irmão mais velho do filho pródigo. Ele foi embora e volta. Ele se arrependeu e volta. O que Deus quer que eu aprenda? A desfrutar do reino. Eu tenho que destravar a minha mente, você tem que destravar a sua mente. Ó, e saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas ele respondendo, ele não quis entrar. O rapaz chegou, estava perdido, chegou. Respondendo ele, disse-lhe ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Olha só, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-se com meus amigos. Olha só, o ciúme bateu aqui. O pai estava cuidando do que estava lá desviado e voltou. Vai lá no 30. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. Ó, você matou um bezerro. Irmão, o que eu preciso entender? Destrava esse negócio aí da sua cabeça. Eu preciso destravar o que está aqui. Nossa, você viu fulano? Fulano não para na igreja. Mas tá tendo isso, tá tendo aquilo, querido. Presta bem atenção. A bondade de Deus vai além do que eu posso imaginar. Eu preciso aprender a desfrutar. Ah, mas você, olha, fulano, eu tô aqui orando todo dia. Venho terça-feira na oração, oro em casa. Não, peraí. E quem falou que Deus não quer abençoar eu e você? Ele quer que eu aprenda a desfrutar do reino, a viver o cuidado que o Senhor tem para nós em nome de Jesus. Ó, desperdiçou os teus bens com as meretrizes. Ô pai, você tinha que dar umas pancadas nele. Tinha que arrancar o seu cinturão aí e mandar um chicote, um cinto nele. Você foi matar um boi para ele, matar um bezerro cevado. Ó, o bezerro novinho, carne molinha, olha.
E tá todo mundo festejando e se alegrando. Irmão, entende? O que eu preciso entender? Desfruta do reino, da bondade, da misericórdia de Deus. Presta bem atenção, nós estamos no pé do Pai de manhã, nós oramos, pedimos para Deus guardar. De manhã nós começamos o dia, já fala com Deus, Deus, guarda da peste, guarda da cilada do diabo, da situação contrária, abençoa as crianças que estão aqui, abençoa as crianças que vão entrar. E você acha que Deus não vai cuidar da nossa vida? Abre, destrava, desfruta do reino. Ó, vai lá. Pula aí, querida. Vamos. Isso. Ó, e ele lhe disse, filho, tu estás sempre comigo. Você está andando, você está orando. Você está lá na serralheria, você está orando. Todas as minhas coisas são tuas. Destrava. Aprende, mas, irmão, mas eu não vivi isso que eu tô querendo ainda. Então, em nome de Jesus, destrava o parafusinho na minha mente, Deus. Por que não chegou na minha mão? Filho, você pediu, não pediu? Você veio buscar? Você bateu. Eu tô lá no quarto. 10 metros da porta da sala. Mais ou menos. Tô lá no quarto. Bati. Eu escutei, eu já estava indo abrir. Mas quando eu fui abrir, você já foi embora, porque você achou que não ia ter. Filho, e ele lhe disse, filho, tu estás sempre comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Irmão, o que Deus está falando? O que ele tem é nosso. Aprende a desfrutar do reino. Eu preciso abrir, destravar a mente e desfrutar do reino. A bênção não está lá na... Como é que é o lugar que o senhor foi? Sábado? Domingo? Sei lá que dia com o André? A bênção não está lá na Iaia Melo. A bênção está na mão de Deus, do Pai. O Pai prepara e a gente vive a coisa no lugar que nem sabia como é que ia viver. Porque a bênção está na mão de Deus. Filho, tu estás sempre comigo. Aprende a desfrutar do reino. Todas as minhas coisas são tuas. Ele falou, se você pedir, eu vou te dar. Se você bater, vai abrir. Se você buscar, vai encontrar. O que ele está falando para mim, filho? Aprende a desfrutar do reino. Para de amar as trevas. Para de amar isso aí. Você está tão alegre com essas coisas que não servem para você, que não servem para mim. Dispense isso aí. Vem buscar o reino que eu vou intervir naquilo que é teu. Aí no dia que você vê aquele fulano, aquela fulana que muitas vezes fala assim, olha Jesus, tá lá gastando tudo que o Senhor colocou. Eu tô aqui, Jesus, e tô pelejando para conseguir tal coisa. Filho, destrava a sua mente. Tu estás sempre comigo. Todas as minhas coisas são suas. Em nome de Jesus, o que Deus tem é nosso. Aprende a desfrutar do reino. O que ele está falando? Filho, você está com fome, tá? Eu vou cuidar do seu. Eu cuidei do passarinho, não vou cuidar de você. Isso quer dizer o quê? Que em nome de Jesus, em qualquer momento, em qualquer situação, nós vamos viver a intervenção de Deus de maneira direta na nossa vida. Jesus, eu estava aqui me distraindo, pai, eu me perdi o tempo. Eu vi um vídeo que ensinava um remédio, eu vi outro vídeo que ensinava outra coisa, aí depois eu vi um vídeo de eletricista. Senhor, olha, eu vi... Deus, passou o tempo, eu não fui nem falar com o Senhor. E agora? Aí daqui a pouco surge lá, os filisteus tá vindo e eu nem orei ao Senhor. Irmão, aprende a desfrutar do reino, em nome de Jesus. Aprende a desfrutar do reino de Deus. O que ele está falando? Filho, larga de amar as trevas. Ele falou o quê? Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Mas eles amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Mas Deus, eu estou te buscando, mas não tem coisa má em mim não. Tem não, Deus? Tem não? Oxe, eu estou tanto tempo buscando. Coitado, o que ele falou? Que transforma em luz as nossas trevas e faz a nossa luz brilhar. Os Salmos, se eu não me engano, 118 lá,
É que nós precisamos entender. Aprende a desfrutar do reino. Oh Deus, é seu isso aí, Pai. Por que eu não recebi ainda, Deus? O que está acontecendo? Qual o caminho que eu estou trilhando? Qual o caminho? O que eu estou fazendo? Oh Deus, será que o Senhor já me deu e eu não fui nem buscar? Filho, você nem veio buscar. Aquilo que é meu é seu, tu estás sempre comigo. O que ele falou no João 1,12? Mas veio para os seus, o 11, mas os seus os rejeitaram, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem filhos de Deus. Eu recebi Jesus, sou filho de Deus. Filho, tu estás sempre comigo, todas as minhas coisas são tuas. Destrava em nome de Jesus. Pai, não aconteceu isso aqui ainda, né? É porque eu não me ocupei a lugar de filho. Aprende a desfrutar do reino. Deus, eu tinha tanta coisa para falar, Senhor. Eu tô com uma preocupação aqui. Eu tô com um negócio preocupando aqui, Deus. Eu vou colocar na tua mão. Só para colocar na tua mão, tá? Mas não vou passar muito tempo falando disso, não. Eu preciso falar para o Senhor, porque quando eu falo, o Senhor falou que, através do apóstolo Paulo, Filipenses 4,7, que o Senhor traz uma paz que guarda a minha mente e o meu coração. Então eu vou falar para o Senhor, para não desabafar com ninguém. Mas derrama do teu reino aí, Senhor, na minha vida. Derrama do teu poder. Me enche da tua graça para eu entender que isso daí já aconteceu. O Senhor já liberou no mundo espiritual. E eu vou viver aqui nessa terra porque o Senhor veio me salvar. E eu estou dispensando agora as coisas que eu estou amando. Deus, eu estou colocando o meu coração no tesouro que está no céu. Aprende a desfrutar do reino em nome de Jesus. Quando eu aprendo que eu sou filho, eu entendo. Ele disse: filho, tu estás sempre comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Não é assim? Por exemplo, lá em casa, tem coisa que todos sabem. Lá em casa. Tem coisa que só a Sueli sabe. Se ela quiser, ela vai lá e pega. Mas ela não vai pegar, não. Aí, por quê? E também eu sei de onde ela guarda o dela também. Eu vou lá e pego. Eu vou lá e pego. Irmão, por quê? Aí com Deus, que está lá no céu, eu acho que está longe? Não está. Todas as minhas coisas são suas. Todas as minhas coisas são suas. O que eu preciso entender? Entra, desfruta. Desfruta do reino. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.